Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. Quem for chegando, os irmãos, por favor, ajudem as pessoas a encontrar o que nós vamos agora ler, para que também as pessoas venham acompanhar o que vai ser falado aqui hoje à noite. Eu quero deixar bem claro que o culto hoje, falo de mim, tá bom? Não falo do Espírito, mas de mim. É mais ou menos uma doutrina, né? Eu fui pregar no culto quinta-feira, eu disse que ia ser um estudo bíblico, uma escola bíblica. Aí deu no que deu, aconteceu coisas que eu nem esperava, porque o mover é de Deus, o mover é do Espírito Santo, o mover não é de pessoas aqui não. Amém? Pessoas aqui não mandam em nada, tem direito de falar nada. Quem manda aqui é a palavra e o Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer que Paulo, escute, antes de mais nada, eu quero dizer que Paulo estava preocupado com o futuro desses membros. Paulo estava preocupado com o futuro dos irmãos dessa igreja. É como eu, toda terça-feira, eu me preocupo tanto com vocês que eu bato em vocês toda terça-feira. Sabe aquele amor que a gente fala a verdade sem desviar a verdade, porque a gente quer o bem da igreja, quer o bem do povo? Então, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo aqui, nessa igreja, preocupado com a condição futura, ou podemos dizer, da perdição desses irmãos, ele resolve chegar aqui e advertir. Ele começa a dar doutrina, ele começa a ensinar. E ao mesmo tempo, ele aplicando a doutrina, ensinando, cada qualificação de pecado aqui mencionado, cada ser humano na sua especialidade de pecar, aqui é mencionado, porque lá dentro daquele ambiente, uma igreja, estava acontecendo tudo isso. E a questão da preocupação de Paulo em relação ao futuro desses membros estava gerando uma questão exterior, extra-igreja, ao ponto de Paulo considerá-los piores do que os não crentes. Imagine, meu irmão, Paulo chegar numa igreja e dizer: vocês estão piores do que os ímpios, vocês estão piores do que os descrentes, os incrédulos. Então, a gente vai analisar aqui e perceber que essa preocupação tem que estar na mente de qualquer líder. Essa preocupação tem que estar nas lideranças da igreja brasileira. Foi falado hoje pela manhã, desde sexta-feira, e como eu não gosto de arrudear, eu vou logo direto, meu papo é direto. Está entendendo? Eu sou igual o João Batista, está em adultério e pronto. Eu sou desse jeito, está errado e pronto. A gente não pode fazer vista grossa em detrimento a comportamentos inapropriados de cristãos, sabendo que eles vão morar no inferno, gente. Tem esse negócio de dar meia volta não, sou nem um ônibus circular, vou logo direto. Amém, irmãos? Amém. Então, é mais ou menos isso que nós vamos tratar hoje aqui.
vamos lá. Paulo chega na igreja, e quando ele chega, ele começa a mencionar pessoas que estavam vivendo aquele estado precário, de alta desvalorização espiritual. Enfim, a igreja fugiu da ética teísta, da ética moral, da ética social. Enfim, a igreja se perdeu, irmão. Porque eu, como líder, resolvo fazer uma viagem. Quando chegar aqui e ver a igreja bagunçada, é porque a igreja se perdeu. Então a igreja de Corinto estava perdida porque aqui Paulo tinha encontrado pessoas cometendo certos tipos de infrações. Por exemplo, se você pegar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 20, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 20, é a segunda seção do capítulo 6. É praticamente o que Paulo está lembrando do que aconteceu em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o verso de número 20, mais os versos 1, 2 e 3 de 1 Coríntios. Paulo inicia-se dando a segunda sessão em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 20, praticamente lembrando um pecado cometido na igreja de Corinto. O filho de um pai pegando a própria madrasta. Aí Paulo chega, rapaz, nem entre os gentios, olha só o que é que Paulo diz, nem entre os gentios não há tanta imoralidade, tanta fornicação como há entre vocês. Ridículo. Sabia que quando você não sabe testemunhar, não se comporta em hábitos de cristão, como verdadeiro cristão, você se torna um escândalo. Diga assim comigo, quando eu não me comporto como verdadeiro cristão, eu sou uma desgraça no mundo descrente. E essa crise que foi falada hoje pela manhã, a questão do descrédito, da falta da identidade. Por exemplo, ninguém mais sabe quem é crente hoje não, o negócio está escasso. Uns botam o chapéu para trás, com um brinco na orelha, uma camiseta, tatuagem, brinca aqui, todo canto, um imbico na língua, está dando a paz do Senhor. Parece que está voltando até os períodos da escravidão. Isso não se trata simplesmente de homens que se comportam assim, que dizem ser cristãos, com skate ao lado. Mulheres também estão deixando muito a desejar. Mulheres com maus hábitos e maus costumes, que literalmente elas se pervertem com homens também e se torna escândalo para o mundo descrente. Hoje pela manhã eu disse, pode ler Provérbios capítulo 7, versículo 10 em diante. No versículo 10, uma mulher sai ao encontro de um homem com vestes de prostitutas. Não está o texto afirmando que ela é. Apesar dos outros versos, vai provar e comprovar que desde o costume de usar veste de prostituta, agora ela toma o comportamento de uma prostituta. Às vezes a mulher tem um bom caráter, mas se veste como uma prostituta. Às vezes as mulheres têm boas intenções, mas se comportam como mulheres do mundo, mundana. E ao invés de se tornar um belo testemunho brilhante, torna-se uma escuridão onde tem outras luzes. Amém, irmãos? Amém. E só para acrescentar, que daqui a pouco nós vamos aqui dar um pancadão aqui bem arriscado, até alguém se levantar e ir embora, que ninguém vai aguentar, tem gente que não vai nem aguentar. E só para acrescentar, quando nós, lamentavelmente, eu digo isso até de uma forma lamentável, quando nós perdemos isso aqui, nós não temos mais
capacidade nenhuma de mostrar para o descrente o que nós somos de fato. Porque o próprio descrente, que tem alguns aqui no nosso meio, eles têm a obrigação de nos observar 24 horas e de dizer se somos ou não somos. Porque tem crentes aqui e outros espalhados que o comportamento não é de salvos. No Face fala palavrão, no WhatsApp com os amigas, tome palavrão. O menor palavrão, vocês sabem qual é, porque você falava muito quando era do mundo. Então não adianta demonstrar o nível de espiritualidade, de transformação, de inteligência, de sabedoria que conhecem aqui, enquanto no Face e no WhatsApp você é uma desgraça. Amém, igreja? Amém. Enquanto no Face e no WhatsApp você não é nada do que ensina aqui, ou não é nada do que você escuta aí, e não é nada do que você apresenta ser aqui. Só Deus sabe quem é você na sua individualidade. Porque na coletividade você tem a capacidade de enganar os homens, mas não tem coragem e nem vai enganar o coração e os olhos de Deus. Glória a Deus. Então hoje o culto aqui, meu irmão, talvez eu não sei muito de Bíblia que nem esse menino aqui não, mas aqui o pai vai cantar hoje em pleno domingo, porque ou você sai crente ou vai logo para o inferno, porque hoje é o culto da transformação pelo poder da palavra de Deus. Vamos lá. Então, Paulo, preocupado com a visão futura da igreja, ele percebe essas maldades, essas mazelas dentro da igreja, corrompendo a igreja, e ele começa a educar, doutrinar e ensinar, e levar a igreja para um caminho melhor. Tá bom? Eu coloquei aqui, assim, o próprio apóstolo Paulo é um exemplo da transformação que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Pega aí a sua Bíblia aí, se você é crente. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Olha só o que é que Paulo fala. Paulo fala dando sumamente a importância para o operar, o agir, e a importância que ele dá ao poder de Deus na questão de transformá-lo. Ele está dizendo, eu fui isso, eu fui aquilo, mas eu estou transformado pelo poder de Deus. 1 Timóteo 1,13. Alguém aí, por favor, leia para mim rápido. A mim dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz, ignorante na incredulidade. Você viu? Você viu e leu? Irmãos, olhe para cá, olhe para cá. Nunca tente se justificar nos seus pecados, onde eles te dão a consciência da capacidade do que os pecados que você comete conscientemente é eles mesmos que vai gerar escândalo em você e vai transformar você em um grande escândalo. O trabalho de Paulo aqui era fazer que o povo abandonasse literalmente. Ainda tem gente que diz assim, pastor, precisa dizer isso aqui não, pastor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mentira de Satanás. O Espírito vai fazer a obra que ele quer quando o pastor fala a verdade e todo mundo fala a verdade. Tem esse negócio, não, quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem trabalha é o Espírito Santo. Trabalha quando se prega a verdade, porque ele é a própria verdade, e vai trabalhar no má caráter ou no mau caráter do crente, para ele realmente se recuperar e viver uma vida de caráter saudável diante de Deus e dos homens. Aí quer dizer que você vai vir para a igreja 10 anos e vai dizer sempre durante 10 anos que faz a obra do Espírito Santo? Não, é você que quer ser vergonha, não quer andar direitinho. Quer fazer o que quer, namora com quantos quiser, faz aquilo, aí quer, ainda chega, irmão, é muita cara de pau desses crentes, viu? É muita cara de pau desses crentes, viu, Rafael?
Não, pastor, quem faz é o Espírito Santo. Aí vai continuar adulterando, fornicando, se prostituindo, troca de mulher, troca de homem, troca... Que é isso, irmão? Isso é ser vergonhice. E hoje você vai abandonar aqui neste lugar, porque Deus está aqui para transformar a sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí fica com Miguel, meu irmão. Irmãos, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Isso aqui é interessante. Eu estava em casa, estudando um pouco, porque eu não estudo muito não. Eu não posso fingir aqui para vocês não. Não estudo muito não, estudo um pouco. Tá certo? Então, eu estava em casa hoje analisando um pouco, a Francelene descansando. Aí eu comecei. Paulo chegou na igreja e encontrou bêbados, maldizentes, roubadores, ladrões, afeminados, sodomitas, tal. Ou seja, especula-se que aqui, principalmente no versículo 11 de 1 Coríntios 6, que alguns foram alcançados e transformados e deixaram de ser eis isso, eis aquilo e eis aquilo. Amém? 1 Coríntios 6, 11, tudo indica que ali alguns foram alcançados e transformados. Provavelmente sim, é uma verdade. Aí alguns deixou de ser isso, aquilo e aquilo. Aí eu estudando, eu observei, escute que isso aqui é interessante. Eu estudando, eu observei, meu Deus, eu vejo tanta gente subindo no púlpito e dizendo assim: irmãos, eu quero dar meu testemunho. Eu sou um ex-homossexual. Aí outros: irmãos, eu sou um ex-prostituta. Irmão, eu sou um ex-assaltante. Eu sou ex-traficante, ex-usuário de droga. Irmão, eu matava, irmão, por dia. Mas já observou que você não encontra ninguém testemunhando dizendo que é ex-fofoqueiro e ex-fofoqueiro? Mas eu creio que aqui vai ter irmãs que vai pedir a oportunidade para chegar aqui: pastor Henrique, eu sou uma ex-fofoqueira. Eu sou um ex-fofoqueiro. Você não escuta ninguém testemunhando dizendo: eu sou uma ex-fofoqueira e um ex-fofoqueiro. É incrível, você não encontra. Mas sabe por quê? Se tornou um estilo de vida em um caráter completamente deturpado. Aleluia, Jesus! E o fogo do Espírito Santo está aqui para queimar essa tua língua, Satanás. Eu tenho esperança que alguém aqui na igreja, não sei se tem fofoqueiro aqui, fofoqueiro. Se tiver, eu estou esperando numa oração, ou aqui de domingo, terça-feira, alguém pegar o microfone: pastor Henrique, dar um testemunho. Diga, a pessoa, um homem, pai de família, barbado: irmão, eu não bebia, fumava, não, mas eu fofocava tanto, irmão, do pastor ao porteiro da igreja, não escapava ninguém. Mas estou regenerado, estou me... Por várias vezes aqui no culto de doutrina eu estou explicando a deficiência do caráter de alguns. E às vezes essa deficiência de caráter é o pior inimigo que você enfrenta dentro de você. Porque você até tenta deixar os maus hábitos, mas parece que é mais forte do que você, ou se torna um império na sua alma, na sua mente, e você não consegue. Eu cheguei a conversar com um rapaz e eu disse: quando a verdade nos preencher totalmente, aí nós podemos dizer que somos livres. Você pode glorificar e adorar a Deus. Então quer dizer, pastor, que eu ainda não sou liberto? Não, se a verdade tomar de conta de você totalmente, você pode dizer que é livre. Mas enquanto falar da vida alheia, roubar, mentir, enganar, furtar, essas coisas, você pode estar até aqui, mas o céu está distante de você. Amém, meus irmãos? Então, Paulo nada mais e nem nada menos do que relata na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, exaltando o poderio de Cristo sobre ele, e sim ele sendo transformado. Ou seja, ele está dizendo: se eu fui, você também pode. Se eu fui alcançado pela transformação do poder de Cristo, da sua palavra, o Espírito Santo me convenceu, também você pode. Aí eu repito: você pode. Amém? Então tudo indica que hoje mesmo 10 crentes vai sair transformado daqui. Bom? Vamos lá para a Bíblia. Versículo 9 está dizendo assim, ó:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olhe para cá. Ainda tem muitas cadeiras aqui, irmãos. A palavra injustos, ou seja, são pessoas. A palavra injustos são pessoas excluídas do reino de Deus. Estes, devido ao seu caráter, não herdarão. Ou seja, Paulo qualifica o comportamento dos injustos como homens completamente distanciados da sua graça e, consequentemente, por meio do seu caráter não está transformado, eles não vão ser incluídos no reino de Deus. Só lembrando que toda prática minha que gera um pecado moral, eu posso me qualificar como alguém que é injusto. Tá certo? Às vezes as pessoas querem qualificar os graus de pecado só: adultério, fornicação, prostituição, matar. Tem pecados que você está fazendo, por exemplo, eu não sei se tem aqui, se tiver vai se converter hoje, viu? Ficar mentindo na hora de preencher a folha do Bolsa Família. Tem quantos filhos? Isso aqui é, irmão, não precisa inventar muita coisa aqui não, tem que ir papo reto. Aí a raça de víbora quer morar no céu. Aí chega lá. E aí, como é a tua situação? Desempregado. Quantos filhos? 3. Um é cego, mas está enxergando faz tempo. Qual o leite que tu está tomando? Itambé. Não, está tomando Forte Leite. Aí mente que é uma beleza. Irmão, você está afligindo uma lei que pode favorecer alguém que precisa mais do que você e que pode ser beneficiado do Bolsa Família mais do que você. Tem fogo aqui, viu, rabujo? Tá mentindo com a Bolsa Família, é? Amém, meu irmão? Amém? Amém. Se você não souber, você está cometendo uma extorsão, meu irmão, e não sabe. Você está desviando dinheiro para você usando a mentira. É pecado. Vai para o inferno. Larga o desse Bolsa Família e entrega para outro, que é a melhor coisa que você faz. Tem gente, meu irmão, que vai para o inferno com uma bagagem completa. São pessoas que optam viver dessa forma para não viver a verdade central do Evangelho, que cobra, que exige. Tá certo? Então, cuidado. Por exemplo, é como alguém pedir para o outro ir em uma igreja se ele não está indo. Mandar ele evangelizar sem ir. Mandar vir para a escola se ele não vem. Mandar orar se ele não ora. É afligir leis espirituais onde você não cumpre com elas e quer que os outros cumprem. Amém? Eu posso comprar porque eu estou aqui direto. Mas se você não quiser aceitar, o problema é seu. Ninguém aqui está aqui por obrigação. Eu creio que você está aqui porque você tem a liberdade de ouvir a verdade de Deus aqui dentro dessa igreja. Então, quando você se comporta dessa forma, você está na prática